paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero convidá-los a uma reflexão na palavra do Senhor que está escrita em Números 10. E o título diz assim: As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. No 9 diz assim: E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Interessante pensar e trazer a reflexão, nós como músicos, líderes, enfim, nossa atividade na igreja, e pensar no Velho Testamento. O livro de Números foi escrito por Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo, e foi o primeiro censo. E quando nós lemos logo no início do versículo, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Interessante pensarmos nisso. O relacionamento de intimidade que Deus tinha com Moisés, um homem escolhido por ele para tirar o povo, resgatar um povo escravizado no Egito. E Deus sempre trata com seus escolhidos. E isso está escrito na palavra de Deus no Velho Testamento, como lemos. E se os irmãos tiverem a curiosidade, a oportunidade de ler Números, nós veremos o cuidado e o tratado de Deus com o seu povo, ordenando as coisas minuciosamente. Interessante. E eu pensando a respeito disso, como Deus é cuidadoso, e a palavra dele nos ensina e nos mostra que ele não muda. Nós sim mudamos. O tempo, a circunstância, tanto é o tempo que vivemos hoje nessa pandemia, a forma de cultuar, de fazer tantas coisas que parece que tendem a ser diferentes. Mas voltando aqui ao texto, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Falar o Senhor a Moisés, dizendo, é fruto de relacionamento e intimidade. E eu fiquei pensando a respeito disso. Como que estou eu no tempo futuro, na época da graça, onde não mais vivemos sobre a lei, mas a graça conquistada na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como que eu estou no meu relacionamento com Deus? O Espírito Santo ainda fala comigo? O Espírito Santo ainda tem liberdade para falar comigo e eu tenho encontro com Ele para entender o seu chamado e obedecer a sua ordenança? Que bom seria, irmãos, queridos, que me ouvem nesse instante, parar um pouquinho e pensar nisso. Qual o grau de intimidade que você e eu, que nós temos com o nosso Deus, para que Ele possa trazer ao meu e ao seu conhecimento. Olha, faça assim. Essa é a minha ordem. E no tempo e no texto que nós lemos, descorrendo o texto, Deus fala para construir essas duas trombetas de pratas, porque ela tinha um objetivo específico. Ao seu toque, o Senhor está convocando a congregação. E essa congregação, dentro dos arraiais, tinha um posicionamento definido que nós lendo Números no início, Deus determina a posição de cada um, a ordem de cada um, a quantidade estabelecida ou já previamente conhecida por Moisés, porque Deus falou lá no início, olha, vai lá e conta.
em todas as tribos, em cada congregação, quantos maiores de 20 anos estão prontos e aptos para a guerra. Interessante pensar nisso, como Deus pensa nos detalhes. E trazendo para a nossa reflexão disso, Deus ainda valoriza os detalhes. Você e eu, nós como músicos em especial, nós fazemos a obra de Deus e a gente sabe quanto nós somos demandados. Tudo eu devo pensar na partitura, na quantidade de partitura, na qualidade da partitura, nas pastas, nas estantes, na formatação, no uniforme, na roupa. Quantos serão, de que forma estarão preparados para fazer esse trabalho? Que interessante, isso tem muito a ver conosco nos dias de hoje, porque, por certo, você e eu, através do Espírito Santo de Deus, somos convocados a preparar os nossos grupos, os irmãos que cooperam conosco, cada um na sua função, o arquivista, o secretário, aquele que copia, aquele que monta, aquele que desmonta. Isso não é novidade. E às vezes, na nossa reflexão e pensamento, eu me considero muito exigente. E aí parece que hoje o exigente é o chato, né? E é difícil, talvez por natureza, temperamento, eu não sei explicar o que, mas mais que chatice ou exigência, é o cuidado com a obra de Deus. Eu acho que isso é fundamental, porque nós não podemos aceitar o mais ou menos. Nós não podemos aceitar é o que deu. Então, quando eu pensava nisso como chatice, e eu volto à palavra de Deus e vejo lá no passado, Deus tratando com o povo que, por certo, não tinha internet, impressora, computador, Sibelius, outros mecanismos de fazer, construir arranjos, músicas, partitura, ferramentas, enfim. Tudo que o tempo era permitido. Deus fala nos detalhes como Ele quer. Como que é isso? O tempo é de Deus, a vontade é dEle. E Ele nos mostra como fazer. Interessante pensar nisso porque não é força minha, conhecimento meu ou seu, mas é a vontade dEle no tempo dEle. Porque Ele já falou para aquele que Ele tem intimidade, através do Espírito Santo de Deus que atua em nossos tempos, no nosso tempo, falando comigo, através da palavra de Deus, através do momento seu e meu de oração, o Senhor se revela a nós como fazer. E obedecendo a Ele, Ele dá o escape e a solução. Como nós lemos aqui no versículo 9, e ao seu tempo, ao seu toque, o Senhor se lembrará de vós. É outro pensamento. Na palavra de Deus está escrito, pode até uma mãe se esquecer do seu filho. Interessante pensar nisso, mas é possível. Mas Deus jamais se esquece de nós. Então, essa ação da trombeta, da construção da trombeta para sinalizar, e ele fala no texto, que os irmãos podem ler, que em algum momento é retinindo, um toque forte, agudo, intenso, é para que chegue o povo de uma região e outra, não retinindo, quando o povo está perto. Então nos faz pensar a respeito da música. Será que é o tempo todo forte? O Senhor vai falar com o seu povo, vai reunir a sua congregação, e o tempo todo o som tem que ser forte, intenso, porque aí parece que está funcionando, o povo está alegre? Não, porque é o momento do som piano,
tranquilo, porque o povo já está congregado, está pronto a peleja, mas o Senhor peleja por nós. Então isso nos leva a pensar sobre a dinâmica, sobre a intensidade, sobre o fortíssimo e sobre o pianíssimo. Isso é música, é contexto de música. Como é bom pensar na palavra de Deus que tem instrução para todas as áreas. E aí nós podemos pensar, mas como assim, irmão? Nós estamos falando só do Velho Testamento, sim. Velho Testamento que nos mostra o que vem no futuro. Nós sabemos, estamos aguardando a última trombeta. Oxalá fosse agora, irmãos. Tempo em que nós vivemos, onde o povo corrompido em miséria, as famílias destruídas, afastadas de Deus. Nós, cristãos, salvos, libertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aguardando. O nosso ouvido espera a última trombeta, onde nós estaremos para sempre com Cristo. Então, no passado, Deus ordenou a Moisés, construa trombetas. Isso será para vós um sinal perpétuo. As vossas gerações, não é só hoje, mas no futuro, haverá lembrança de mim a respeito de vocês, porque eu sou o vosso Deus. Eu é quem faço, eu sou quem realizo, mas a vossa parte, a sua parte, é obedecer ao meu mandar. Seja na organização, seja na escolha do repertório, seja nas pessoas que estão trabalhando conosco, seja na instrução das pessoas que devem nos auxiliar no dia a dia, ou estar conosco ombro a ombro, cada um determinado com ordem, com decência, com cuidado, com preparo. E eu quero, nessas palavras, refletir com os irmãos a respeito desse tempo que nós vivemos. Tempos difíceis. E temos uma experiência que nós fomos gravar um desses vídeos aí que nos cultos online nós estamos usando. E muitas pessoas relatavam para a gente, para mim, irmão, é muito difícil gravar. Eu gravei 9, 13, 15, 10 vezes para conseguir aproveitar uma. E eu fiquei pensando, e um dia eu fui gravar minha parte, mas com o tumulto do dia a dia, eu quis gravar rápido, que tinha que responder, e aí não saía. E aí o Senhor falou comigo profundamente. Que experiência linda. Ah, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Ele falou, meu filho, eu não preciso de áudio, de vídeo. Eu preciso de uma adoração sincera, um coração contrito. Aí eu parei tudo, orei ao Senhor e fui gravar. Que experiência, mesmo online, o Senhor quer um coração contrito, um adorador que o adore em espírito e em verdade. Meus irmãos e amigos, em nome de Jesus eu te peço, fiquem alertas. O Senhor ainda fala, ordena a forma que Ele quer, e Ele se lembra de você e de mim. Nas pelejas, sim, nos meus conflitos diários, sim, você e eu temos muitos, mas também as nossas trombetas de prata, conforme o texto bíblico que nós lemos. O Senhor estará conosco nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário não foi vã. Ele morreu e ressuscitou para que você e eu tivéssemos vida e vida abundante, possamos caminhar aguardando o toque da última trombeta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.